Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade de Corpus Christi, Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo. Se você é de Brasília, convido para vir celebrar conosco na esplanada, missa às 17 horas, depois procissão das velas. Venha participar conosco deste bonito momento de fé. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, dos versículos 11 a 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si a multidão. Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si uma grande multidão, tanto que na multiplicação dos pães se fala de 5.000 homens. Imaginem aqui uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Diz o texto do Evangelho: a tarde vinha chegando. E então os 12 apóstolos se aproximam de Jesus e dizem para Jesus: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Amados e amadas de Deus, uma atitude humana dos discípulos, dos apóstolos: despede a multidão. Nós não temos como dar comida para toda esta multidão aqui, necessitam buscar hospedagem, comida. Despede a multidão. Nós estamos num lugar deserto. Jesus então faz uma provocação para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Amados e amadas de Deus, Jesus provoca, mas essa provocação se tornará realidade. Os discípulos depois são aqueles que deverão dar de comer às multidões, que deverão fazer com que as multidões possam se alimentar do corpo e sangue de Cristo. A igreja é aquela que continuará a dar alimento para o povo, continuará a dar alimento para as multidões. O Senhor se deixará em alimento para nós, mas é a igreja que deverá continuar agora a alimentar a multidão. Mas os discípulos respondem também à provocação de Jesus: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Quer dizer, respondem humanamente. Não entenderam a provocação de Jesus? Respondem humanamente. E o Evangelho fala então da grande multidão que estava ali. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. E Jesus então agora entra em ação. Jesus diz aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos fazem aquilo que Jesus tinha mandado. Então Jesus tomou 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os
e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Amados e amadas de Deus, Jesus alimenta aquela multidão com aqueles 5 pães e 2 peixes, mas o gesto que Jesus faz preanuncia também um outro alimento maior, preanuncia a Eucaristia. É um gesto eucarístico, o gesto de elevar os olhos para o céu, abençoar e partir. É um gesto eucarístico. Esta multiplicação dos pães preanuncia a Eucaristia, preanuncia aquele alimento no qual Jesus agora alimentará toda a multidão. Preanuncia que haverá um tempo, e um tempo próximo já, onde Jesus mesmo será o alimento das multidões, onde Ele mesmo será o alimento do seu povo, a Eucaristia. E diz o texto do Evangelho, todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. 12 cestos significa que este alimento é o alimento do novo povo de Deus, é o alimento da Igreja. Amados e amadas de Deus, manifestemos hoje nosso amor para com a Eucaristia, nossa fé em Jesus presente na Eucaristia. Nos alimentemos verdadeiramente de Jesus presente na Eucaristia. Deixemos com que Ele seja o tudo da nossa vida, que Ele seja o grande alimento da nossa vida, da nossa caminhada. Desejo que você tenha um Corpus Christi muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.